Vamos falar sobre Leonel de Moura Brizola? O que vocês acham da gente conversar sobre Leonel de Moura Brizola? Bom, gente, Leonel Brizola foi um dos maiores políticos que o Brasil já teve, né? Leonel Brizola sempre atuando pela esquerda, sempre atuando em defesa dos mais pobres, atuando em defesa dos mais necessitados, né? Sua impressionante capacidade de oratória, sempre a favor dos menos favorecidos, né? Seu indiscutível carisma, sempre a favor dos menos favorecidos, né? E por isso o Leonel Brizola está na história desse país como um dos maiores que já teve. Pena desse país não poder ter tido Leonel de Moura Brizola como presidente da República. Então, gente, o Leonel Brizola, ele era órfão de pai. O pai dele, lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, ele foi assassinado. Então, quando ele tinha 1 ano de idade, então Leonel de Moura Brizola ficou órfão, né? A mãe dele, que era uma grande mulher, né? Cuidou da família toda, dele, dos irmãos, mas ele teve dificuldades até que aos 12 anos de idade ele foi, digamos assim, adotado por um pastor luterano, né? E esse pastor luterano investiu na educação do menino. Isso ficou na cabeça do menino para sempre. Investir em educação, investir em educação, investir em educação. Aí aquele menino, quando cresceu, ele migrou para Porto Alegre, né? E se tornou prefeito de Porto Alegre. Depois ele foi governador do Rio Grande do Sul. Quando ele foi governador do Rio Grande do Sul, ele não deixou uma criança sem escola. Não tinha uma criança no estado do Rio Grande do Sul que ficasse sem escola, né? E logo depois ele migrou para o Rio de Janeiro e veio ser deputado federal pela Guanabara. E cunhado também do presidente João Goulart, o Jango, né? Que, como se sabe, assumiu a presidência, ele era vice-presidente, né? E ele assumiu a presidência quando o Jânio Quadros renunciou, né? Uma renúncia, aliás, muito mal explicada até hoje, mas você tem uma pista, né? Que ele queria que o povo clamasse pela volta dele e aí ele queria voltar como ditador, né? E aí ele renunciou, não aconteceu nada do que ele pensava, mas o João Goulart, o Jango, assumiu, cunhado de Leonel Brizola. E todo mundo sabia que Leonel Brizola seria candidato a presidente em 1965, né? Até tinha um lema, né? Porque como ele era cunhado do João Goulart, né? E dizia assim: cunhado não é parente, Brizola presidente, né? Ele possivelmente ia disputar contra o Carlos Lacerda, lá do outro campo, né? E com o Juscelino Kubitschek, que voltaria a ser candidato depois de ter sido presidente, que era mais ao centro. E ia ser uma disputa interessante de se ver eleitoralmente, né? Gente, eu não gosto do Carlos Lacerda, mas que ele era inteligentíssimo e muito carismático, todos irão concordar, né? Então, Carlos Lacerda, Leonel de Moura Brizola e Juscelino Kubitschek disputando a presidência ia ser muito interessante de se ver. Infelizmente, a ditadura militar veio, tirou essa oportunidade do país, né? E o Leonel de Moura Brizola teve que se exilar, né, no Uruguai, né, onde ele tinha propriedades rurais. E dizem que ele fugiu do país disfarçado de mulher, né? Uma vez um repórter perguntou para isso se era verdade, se ele saiu do país disfarçado de mulher. Ele falou: sim, eu fui com as calcinhas da tua mãe. Ai, ai, bem cara do Brizola. E aí ele no exílio morou no Uruguai, morou nos Estados Unidos, morou em Portugal, né? Até que em 1979, com a anistia, ele volta, né? Ele volta da anistia e
depois ele viria a se candidatar a governador do Rio de Janeiro, né? Foi eleito, apesar de quererem tirar a eleição dele na mão grande, o escândalo da Proconsult, que queria eleger o Wellington Moreira Franco governador, que era o candidato do regime, mas o Brizola ganhou. O Brizola fez um governo honrado aqui no Rio de Janeiro entre 1983 e 1986. Dizem que ele é culpado pela marginalidade, é uma pinóia, porque a marginalidade já estava vindo antes dele, na época do Chagas Freitas, tá? E aí, o Leonel de Moura Brizola, em 1989, aí sim ele tentou ser eleito, né? Por muito pouco ele não foi para o segundo turno, né? Ele perdeu por uma pequena margem de votos, a vaga no segundo turno para o atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? E que por sua vez perdeu no segundo turno para Fernando Collor de Mello, que se elegeu presidente. Talvez se o Leonel de Moura Brizola fosse o candidato do segundo turno, o presidente não fosse Fernando Collor de Mello, mas sim Leonel de Moura Brizola. E eu, inclusive, fazendo uma revisão histórica, eu acho que teria sido muito bom para o país o Brizola ser o presidente em 1989. O Lula ainda não estava pronto. Tá? Bom, em 1990 ele se reelege o governador do Rio de Janeiro, né? Ou melhor dizendo, volta a ser eleito governador do Rio de Janeiro, né? Fica de 1991 a 1994. Tem o episódio ali do direito de resposta para a TV Globo, que o Cid Moreira, com uma imensa, desculpa a expressão, gente, mas é verdade, uma imensa cara de bunda, foi obrigado a ler um editorial do Leonel de Moura Brizola em pleno Jornal Nacional. Aquilo é uma das coisas mais lindas que eu já vi na política, né? E Brizola aí passou seus últimos anos ainda tentando se eleger presidente da República, depois ele foi vice do Lula e as duas vezes perdeu para o Fernando Henrique Cardoso, mas a gente pode dizer que quando ele fechou os olhos aos 82 anos, né, a gente pode dizer, eis um homem que tem dignidade. Eis um homem que tem dignidade, né? Carisma fora de série, devotação à causa da educação. Aqui no governo do estado do Rio, eles fez os Centros Integrados de Educação Pública, o CIEPs, né? Fez o Sambódromo, acabou aquela coisa de monta e desmonta palco todo ano para fazer o desfile das escolas de samba. E o Leonel de Moura Brizola é inesquecível, né? Ele é o cara, né? Deveria ter sido presidente da República, né? Nunca foi comunista, tá? Ele sempre ele dizia aquele jeito dele, mas o que eu tenho a ver com os russos, né? Então, não sei se a imitação ficou legal não, né, gente? Mas, enfim, ele nunca foi comunista, né? Ele foi trabalhista, né? Como Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que a gente sabe que tem uma faceta feliz e outra faceta infeliz, né? A faceta infeliz foi a época que ele foi ditador, né? E a faceta feliz é depois quando ele volta eleito pelo povo democraticamente, né? E antes do Estado Novo, em 1937, né? Herdeiro do Getúlio Vargas, que inclusive foi padrinho de casamento dele, né? Muito mais político que o João Goulart. Ele queria resistir à ditadura, o João Goulart não, o João Goulart amarelou, né? Então, assim, trata-se do personagem inesquecível da história do Brasil, da história política do Brasil. Viva Leonel de Moura Brizola, sempre. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho. E eu tenho aqui na descrição do vídeo 4 produtos inscritos para oferecer para vocês a um preço bem camarada. Um é uma apostila sobre administração com 260 páginas. Outro é uma minuta sobre sistema eleitoral e sistema partidário, né? Outro é uma proposta para o calendário do futebol brasileiro. E outra é
um livro sobre o Roberto Dinamite, o maior ídolo que eu tenho no futebol. Por gentileza, se tiver interesse, dê uma olhada na descrição e entre em contato.